Fala, nação tricolor ligada aqui no canal SMB. Sou Douglas Santana e bora para mais um plantão tricolor para você ficar bem informado com as novidades do seu e do meu Esporte Clube Bahia, tá bom? Mas desta vez vamos começar a falar aqui, ó, sem mais delongas, sobre atualizações envolvendo o Brasileirão do próximo ano, tá bom? Tivemos hoje, nesta quinta-feira, uma reunião, né, o Conselho Técnico da Série A, lembrando que o Brasileirão vai começar mais cedo, né? Então, por isso que essas reuniões estão acontecendo por agora, né, no mês de dezembro, geralmente aconteceria ali entre janeiro, né, fevereiro ali, né, aquele período ali do início do próximo ano, mas como o Brasileirão vai ser antecipado para o início de janeiro, né, ali para a última semana de janeiro, está acontecendo também de forma antecipada essas reuniões entre as equipes, né? E durante esse conselho técnico, né, alguns jornalistas aí, né, conceituados, revelaram as novidades que podem acontecer nas competições do próximo ano. A CBF aumentou de 6 para 12 o limite de partidas para jogadores mudarem de time no Brasileirão. Lembra daqueles famosos 6, 7 jogos que cada atleta poderia fazer, né, para poder ainda conseguir transitar para algum outro clube dentro da mesma competição? É sobre isso daqui, ó. A CBF entende que com o campeonato, né, começando ainda no mês de janeiro e terminando em dezembro, em março os jogadores já teriam completado os 7 jogos, né, a grande maioria. Então, a entidade considerou que seria melhor dar mais tempo para o mercado poder se movimentar, né? Lembrando que ainda seria período, né, de janela de transferências, ainda seria o período de fim dos estaduais, e geralmente algumas equipes aproveitam, né, a parte final dos estaduais para ver se busca, se garimpa algum destaque, né, desses times, né, que disputam as competições estaduais, as competições regionais, enfim. Então também é uma forma de favorecer, né, com que o mercado consiga gerar melhor esse limite aí, o dobro dos jogos, né, que estavam sendo ofertados antes, beleza? Então, só resumindo, a CBF aumenta de 6 para 12 o limite de partidas para jogadores mudarem de equipe dentro do Campeonato Brasileiro. Tá a informação trazida pelo André Rizek lá do Sport TV. Já mudando aqui de assunto, outro tema também debatido foi a redução de número de estrangeiros no Brasileirão. Atualmente, cada clube pode relacionar até 9 estrangeiros por jogo. Houve uma manifestação da CBF com a intenção de diminuir esse número. Ainda não se sabe que número pode chegar, mas o tema deve voltar à pauta em uma reunião no mês de março do próximo ano, trazida aqui pela galera do UOL. Igor Siqueira e Rodrigo Matos trouxeram essa apuração, né, com relação à redução do número de estrangeiros no Brasileirão. Eu, particularmente, não gostei dessa intenção da CBF, mas eu quero saber a sua opinião aí do outro lado. Comente aí nos comentários se você é a favor ou não dessa redução do número de estrangeiros no Brasileirão. Lembrando que o Bahia tem vários jogadores estrangeiros, o próprio Flamengo, Palmeiras também conta com diversos times, com diversos jogadores, né, estrangeiros no seu elenco. Eu acho que isso pode prejudicar um pouco, né, o andamento das equipes, né, que contam com os estrangeiros para reforçar o elenco. E a novidade que chamou um pouco mais de atenção da torcida, né, dos torcedores de cada time, é com relação à Libertadores e à Copa do Brasil do próximo ano. Por quê? Copa do Brasil 2026 dará 2 vagas à Libertadores. Isso sim foi decidido, né, durante o Conselho Técnico da Série A, realizado nesta quinta na sede da CBF no Rio de Janeiro. Aqui é a foto dos dirigentes reunidos, né, todos presentes ali conversando com o presidente Samir Chaudi. A Copa do Brasil, já a partir do próximo ano, dará 2 vagas à Libertadores. Esta foi uma decisão anunciada durante o Conselho Técnico da Série A, realizado nesta quinta-feira na sede da CBF no Rio. No formato atual, o brasileiro credencia a 6 clubes a principal competição, né, continental, 4 de forma direta e 2 indiretamente, enquanto a Copa do Brasil dá apenas ao campeão o direito de ingressar na fase de grupos da Libertadores. Ano que vem, no entanto, começará a valer a mudança. A CBF ainda estuda se a segunda vaga proveniente da Copa do Brasil será direta para a fase de grupos ou indireta para uma pré-Libertadores. Também está sob análise como proceder caso o campeão em vista da Copa do Brasil estejam já classificados a Libertadores via Brasileirão. O Conselho Técnico da Série A é o primeiro da nova gestão da CBF e foi convocado excepcionalmente para dezembro por causa da antecipação do início do Brasileiro de 2026, que se dará em janeiro, em razão da Copa do Mundo no meio do ano. Eu não vou mentir para vocês que eu seria a favor dessa mudança aqui, decidida pela CBF, se a entidade entender que a vaga de vice-campeão da Copa do Brasil seria indireta para pré-Libertadores. Eu acho que não faria sentido se fosse a vaga de campeão e de vice-campeão para Libertadores de forma direta para a fase de grupos. Acho que não vale a pena você tirar uma vaga direta do Brasileirão
e colocá-la na Copa do Brasil para você premiar o vice-campeão. Não. Acho que para mim o vice poderia ir para a pré-Libertadores como um prêmio de consolação, né? Você retira uma vaga de pré do Brasileirão e coloca ela na Copa do Brasil e mantém as vagas diretas como estão no Brasileiro. Enfim, tomara que eles possam tomar a melhor decisão, né? E aqui para poder, a gente falar um pouco mais sobre o mercado da bola, tem a galera do Bora Pro Racha. Salve galera aí do BPR aí, colaborando bastante com a gente, né? Eles compartilharam aqui esse conteúdo pra gente para poder trazer aqui a avaliação, né, dos torcedores do Ceará com relação ao Fabiano Souza, lateral direito, que pode estar de malas prontas para desembarcar na capital baiana. Então vamos conferir aqui a avaliação deles e a gente conversa um pouco mais sobre Fabiano Souza. Um contrato, Klaus, teve aí uma notícia do Fabiano, né? O Fabiano deve ir para o Bahia, né? A torcedor do Aliás, Bahia. ele não tem contrato também, ele estava Tem só não, emprestado. estava emprestado. Alô, torcedor do Bahia. Fabiano será jogador do Bahia aí. Em 2026, o Bahia deve adquirir o jogador junto ao Moreirense de Portugal e Fabiano Souza, lateral direito, que vestiu a nossa camisa em 2025, será jogador do Bahia. Não vou cravar 100%, porque isso é papel da galera que está aí nas especulações. Mas pode ir atrás aí que onde há fumaça, há fogo. Então, Fabiano deve ser jogador do Bahia para 2026. O Fabiano é um lateral mais defensivo, né? Embora ele também suba, faça bons cruzamentos, né? Ele conseguiu ali dar algumas assistências para Pedro Raul e tal. Mas é um jogador que defende e tem um físico privilegiado, assim, né? É um jogador... 25 anos, é 25 novo ainda. anos, com potencial, que estava meio que esquecido no futebol português. O Ceará foi lá, trouxe, ele já chegou e em pouco tempo foi titular. E foi um dos destaques, né, do Ceará na Série A. E era um jogador que o Ceará não teria total comprado, interesse, mas iria comprar, né? Ele não teria obrigação, mas ele iria exercer, né, a cláusula. Ele tem a opção de compra. Opção de compra. E aí iria exercer a do Fabiano, iria exercer a do Galeano, mas o rebaixamento inviabilizou, né? Então o Fabiano não vai permanecer no Ceará e deve ser em breve aí anunciado como jogador do Sport Clube Bahia nos próximos dias. É um jogador com uma característica diferente do Santi Arias, que está de saída do Bahia, né? O Bahia vai ficar com o Gilberto, não sei se o Gilberto permanece, mas o Santi Arias não vai permanecer. Sim. Que é um jogador mais ofensivo, com dificuldade de recomposição. O Fabiano já é um motor, já é um cara físico, que eu acho que até faz sentido ali para a lateral direita do Bahia, quando você pensa no corredor sendo protegido por ele, tendo ali um ponto de agudo, velocidade, drible, como é o Ademir, que cai por ali, ou qualquer outro jogador do Bahia. Então, eu acho que é uma composição de característica que o Rogério Ceni deve estar fazendo aí na sua equipe. Porque, realmente, é um perfil muito diferente se você olhar para o Santi Arias, que é um cara técnico, que chega na área, que cruza. O Fabiano vem compor com outras características. Você não espere do Fabiano um jogador que vai dar um cruzamento primoroso na cabeça do seu atacante, que vai ser um cara fundista, de chegar na linha de fundo e dar um cruzamento foda para trás que vai quebrar a defesa adversária. Não é isso do Fabiano. O Fabiano é um jogador para cometer poucos erros, defensivamente muito menos, e ofensivamente ser um jogador que compõe, né, o ataque, fazendo aquela triangulação, aqueles passes, chegando a cruzar, claro, também, mas não é a grande virtude, pelo menos aqui no Ceará. Tem um bom chute de fora da área, que ele não... Começou arriscando mais, depois caiu, segurou um pouco mais nas chegadas ofensivas, mas acho que é um jogador bem interessante pela idade, pelo perfil físico e pela estratégia de jogo que eu acho que o Rogério deve estar imaginando aí para 2026 no Bahia. As diretorias do Bahia e do Ceará tem uma proximidade ali, tem negócio. Uma boa relação. Tanto é que, além de Fabiano, 2 jogadores também retornam para o Bahia, né? Marcos Vitor e Matheus Bahia. Matheus Bahia, que era um jogador que também o Ceará tinha interesse para comprar, né? E não era barato. Mas também com a queda, esquece. Matheus Bahia retorna pro Bahia e o Marcos Vitor, que também não tem nem se o Ceará ficasse na Série A. Nem se o Ceará ficasse, o Marcos Vitor ia ficar. Né? E são 2 jogadores que voltam em condições melhores. Mas acho que eles não vão aproveitar tanto, principalmente o Bahia. Eu acho que não é um jogador que eles vão aproveitar para a temporada que vem, né? Talvez eles negociem, não sei. Agora o Marcos Vitor, esse jogador, não sei por que o Bahia não quer aproveitar.
Porque é um jogador que está pronto para uma Série A. É, tá pronto. Foi um dos poucos que escaparam aí desse Ceará que caiu. Aparentemente o pessoal fala que o Marcos Vitor deve ser vendido aí pro futebol estrangeiro, né? Tem potencial para isso pra caramba também. Enfim, cara, essas são as notícias aí em relação a jogadores do Ceará indo pro Bahia, tá, galera? Tá aí a galera do BPR, alô Klaus, alô Douglas e meu xará aí, ó, tamo junto, aquele abraço por ter colaborado nesse conteúdo pra gente aqui do SMB. Eu também me pergunto, tá bom? Me pergunto bastante por que Marcos Vitor ainda não foi tão bem aproveitado com a camisa do Bahia. E fica essa pergunta pra você que tá do outro lado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, desse vídeo. Larga aquele likezinho maroto de fortalecer nosso trabalho. Tamo junto, aquele abraço, é claro. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste e você, simbora!